Mas aí vocês vão precisar verificar. Então, como essa disciplina, como eu mostrei aqui, ó, vai até o mês que a gente começa em abril. A gente vai ter esse finzinho de abril, vai ter maio todo. E depois a gente tem um comecinho de julho, tá? Qualquer coisa a gente vê toda a teoria nesse começo e toca essa parte prática, ó. Começa dia 27 e termina dia 5, tá? Então a gente tem aí um bom espaço aí para trabalhar. Então a gente pode ver toda a teoria. É que eu gosto de trabalhar com a teoria e com a prática, para vocês não esquecerem. Ah, o que é esse componente? Ah, então vamos aprender, montar, fazer alguma coisa com ele. Mas aí a gente vai trabalhando do jeito que dá, tá? Eu entendo o lado de vocês. Só que é aquilo. Se vocês não quiserem, também não tem problema. A gente faz tudo prática, igual eu tava falando pro Davi e pro Mylon agora no começo. A gente faz tudo prática, não, tudo teórica, e a gente faz duas provinhas, não tem problema nenhum. Agora, se vocês quiserem fazer a parte prática, mas todo mundo precisa fazer, tá? É sem exceção. Porque aí não dá para fazer uma prática uma prática para um e teórica para outro. A gente faz essa questão prática, que aí a gente trabalha com dois projetos. Projeto 1 e projeto 2. Aí eu dou a nota com relação aos projetos. Tá bom? Então vamos para a aula, gente. Então, como eu falei, agora de início, a gente vai ter alguns conceitos básicos, tá? De circuitos elétricos, tá? Então a gente vai começar a ver tudo aquela parte básica e depois a gente entra já na eletrônica, de fato. Então, só uma questão histórica da eletrização do ambar, observado por Thales de Mileto, a criação do primeiro capacitor. Realizaram-se muitos estudos sobre a eletricidade nos materiais. Descobriu-se que havia dois tipos de eletricidade, que se convencionou chamada positiva e negativa, mas ainda não se dispunha de uma forma de armazená-la por tempo suficiente que viabilizasse alguma aplicação. A garrafa de agora eu não lembro se é Leiden ou Leiden, acho que é Leiden, resolveu esse problema e permitiu que os estudos sobre os fenômenos elétricos avançassem, introduzindo novos conceitos como carga, campo, tensão, corrente, potência e energia, fundamentais para o entendimento de circuitos elétricos, tá? Então a gente vai ver essa parte de circuitos elétricos. Quem assistiu aquele videozinho lá que eu passei na disciplina de sistemas eletrônicos, viu essa garrafa, tecnologia elétrica, perdão, viu essa garrafinha, viu um pouquinho desse histórico. Eu só estou fazendo um resuminho aí para a gente começar. Então, e o nosso astro aqui, só relembrando, é o elétron, tá? Então a gente tem o átomo, a gente tem prótons, nêutrons, elétrons, fora outras coisas que estão sendo estudadas, tá? O modelo atômico mais simples para entender os fenômenos elétricos é o de Rutherford, de 1911. A esse modelo acrescenta-se os nêutrons descobertos por Chadwick, sou péssimo com esses nomes difíceis, em 1932. Então, gente, eu acho interessante a gente observar as datas. Então, essas descobertas são muito atuais. O Mylon, que gosta de história, se a gente for ver em questões, a gente está em 2020, não tem 100 anos, mas descobertas de coisas que a gente utiliza como sendo coisas fundamentais e básicas no nosso dia a dia, tá? Então, Rutherford descobriu experimentalmente que o volume
descobriu que o volume do átomo é, em sua maior parte, vazio, tá? Então, no centro encontra-se um pequeno núcleo positivo, constituído por prótons, que é aquilo que a gente já conversou em outras disciplinas, tá? Partículas com carga elétrica positiva e nêutrons, partículas neutras, tá? Ao redor do núcleo, em uma região denominada eletrosfera. Então, em uma região denominada eletrosfera, orbitam partículas ainda menores com cargas negativas chamadas elétrons. Então aqui a gente tem um núcleo que é grande e, por sua totalidade ali no elétron, a gente tem espaço, no átomo a gente tem espaços vazios, tá? Só que os elétrons ficam orbitando isso daqui, como se fosse um planeta mesmo, tá? Nesse modelo atômico também é conhecido como modelo planetário, pela analogia com o sistema solar. O núcleo faz o papel do Sol, enquanto os elétrons se movem como planetas. Em lugar da atração gravitacional, temos a força elétrica atrativa de cargas de sinais opostos. Então, a força gravitacional atrai os planetas. Só que aqui a gente tem a atração dos elétrons por cargas positivas e negativas, tá? Carga elétrica. Ué, tá. Deu uma distorcida. Beleza, mas tudo bem, eu vou falando. Prótons e elétrons possuem uma propriedade denominada carga elétrica, representada por Q. Eu acho que isso daqui a gente já viu em outra disciplina, tá? Carga elétrica a gente chegou até calcular. As cargas dessas partículas têm a mesma intensidade, porém sinais contrários. A unidade de medida do sistema internacional utilizada para quantificar a carga elétrica é o Coulomb, que tem o símbolo C. Tá? Em homenagem a Charles Coulomb. A carga elétrica elementar, ou seja, a carga de um elétron ou de um próton, vale 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Eu vou colocar aqui. Quando tem coisa que quando eu posto aqui, ela dá uma distorcida. Vamos corrigir isso aqui só para não ficar tão feio. Foi. Enchimento, borda branca também. A menos 19. Aí, ó, beleza. Tá? Então, se tiver alguma coisa estranha aqui, eu vou corrigindo, tá? Um átomo é considerado... Ah, outra coisa. Para o elétron é menos, tá? Essa daqui é a carga elementar. Para o elétron é menos 1,6 vezes 10 a menos 19 Coulomb. E para o próton é mais. Então, para carga negativa eu acrescento menos, para carga positiva mais. Isso daqui é de 1, a carga elétrica elementar, ou seja, a carga de um elétron ou um próton. Essa daqui é a carga dele, tá? Vale isso. Um átomo é considerado eletricamente neutro quando tem quando o número de prótons e elétrons são iguais, tá? Se por algum motivo houver um desequilíbrio nessa igualdade numérica, o átomo passa a ser chamado de íon, tá bom? Então, os íons são positivos, cátions, que a gente chama de cátions porque eles são positivos. No caso da perda de elétrons, se eu perco elétrons, eu tenho mais prótons, então eles são positivos. E ou negativos, ânions, no caso de ganho de elétrons. Se eu ganho elétron, eu tenho mais elétrons do que prótons, então são positivos. Uma analogia aqui que eu gosto de fazer para saber o que é positivo ou negativo. Cations, se você for escrever,
On. Usa esse Tzinho aqui como mais, tá? Se isso aqui cair na prova, para você saber. Às vezes as pessoas falam assim, tantos cátions, tantos ânions, e você não sabe, não lembra se é cátion é positivo ou se é negativo. Então lembra que cátion, por ter o maisinho aqui, é positivo, tá? Então usa esse T como um maisinho, cátion. Pegue a dica. Então, a carga elétrica de qualquer corpo é determinada pela diferença entre o número de elétrons e de prótons que ele possui. Se em um determinado corpo essa diferença for igual a n, a carga total é dada pelo produto n vezes a carga elementar, tá? Uma vez que E é o valor de uma carga elevada positiva. Eita, comeu alguma coisa aqui. Assim, na expressão que, sei lá o que eu estava escrevendo ali, que representa a carga elétrica total no corpo. Então a gente utiliza essa equação aqui para calcular, tá? Minuto. Hora das... Beleza. Então a gente utiliza essa equação aqui para calcular. Onde o N é o número de prótons ou nêutrons, e aqui o E é a carga elementar. E essa unidade aqui é dada em Coulomb, tá? Porque o número N é adimensional, é a quantidade. Tá bom? Quantidade numérica. E por ser uma quantidade numérica, é adimensional. Então, se o número de elétrons for maior do que o de prótons, o corpo terá carga negativa, porque tem mais elétrons. Se for menor, é carga positiva, tá? Então, quem manda são os elétrons. Deixa eu apagar isso aqui. Então, dado esse exercício aqui, ó, como é que a gente consegue calcular quantos elétrons um corpo neutro deve perder para que possa ter carga elétrica igual a 1 coulomb? Como é que eu faço essa conta? O que vocês acham? A gente utiliza essa equação aqui, ó. Então eu estou falando aqui quantos elétrons um corpo neutro deve perder para passar a ter carga elétrica igual a 1 coulomb. 1 coulomb eu estou falando de quem? De que? De N ou da carga elementar? O que vocês acham? De quê? Então, 1 coulomb eu vou substituir aqui o Q por 1. E o N é o quanto que a gente quer saber. E aqui no lugar do E, a gente coloca o quê? A carga elementar, tá? 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Vamos ver isso. Ó, observamos que o valor da carga do elétron é 1,6 vezes 10 a menos 19. Então, se a gente colocar aqui a nossa equação é o quê? Q igual a N vezes o E. Certo? Deixa eu aumentar isso. Minuto. Beleza. Estou me habituando cada vez mais com as ferramentas. Então,
o E é igual a esse valor numérico, 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs. E a carga total no corpo, Q é igual a 1 coulomb. Calculem, quanto que isso daí vai dar? Quanto que vai dar o N? Peguem aí no celular, na calculadora. Vou pegar aqui no meu celular. Quem vai me dar a resposta primeiro? Calculadora? Conseguem montar isso na calculadora? Um 1,6 a 20, não, deu 6, alguma coisa, não deu? Então o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar e jogar esse. Vocês têm que. Lailson. Vocês vão isolar o N, né? Então vocês vão jogar esse E para cá, dividindo. Então vocês vão ficar com N igual a Q sobre E. Certo? Tan, 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 tan. Quanto dá aí? Lembrando, quem não tiver com calculadora, usem o celular. Alguns modelos do celular para acionar a calculadora científica. Você aciona a rotação, vira para o lado, ou tem um botãozinho aqui do lado para você rotacionar ele, tá? E o elevado geralmente é um x com 2 elevado, ou um x com y lá em cima, tá bom? Então aí vocês vão colocar 1 dividido por isso daqui. No meu deu 6, vamos ver aqui o resultado para ver se bate primeiro. Ó. Deixa eu ver se bateu. Opa. Menos 19. Aqui na minha resposta eu esqueci de colocar um 1, tá? Então dá 6,25 vezes 10 a menos 19. A menos 18, perdão. Aqui eu comi bola. Ah, 18. Eu comi bola. Não dá pra. Vamos colocar aqui um. 6,25, exatamente. 6,25, quando você coloca. Ó. Isso que não vai dar pra ver que tá muito claro. Agora foi. Não apagou minha tela. Então, só corrigindo aqui, ficou faltando. Opa, Jackson, por aqui? Tá fazendo essa disciplina, Jackson? Beleza? Então, 1 dividido 6. Não, vai dar 18, Davi. 18 positivo, tá? Coloca direitinho aí na calculadora. Eletrônica digital. Ah, o seu deve ter dado 0,6, então. Não deve ter dado 6, alguma coisa. 0,625. Aí sim pode ser 19. Vezes 10 é 19. Tá bom?
Jackson, quer que eu habilite o microfone para você falar rapidinho, só para não precisar digitar, ou você quer digitando? Então, se... Jackson. Tá habilitado o microfone. Manda brasa. Você precisa habilitar aí também para você conseguir falar, tá bom? Bom dia, galera. Bom dia. Tudo bem, Kaique? Tudo, e aí? Na aula aí? Oi? Não, pode falar. Rapidinho dá, não tem problema. Eu não tô conseguindo ver a nota da eletrônica digital lá. Eu não sei se foi lançada. Não, ainda não lancei. Eu vou tentar lançar essa semana direto lá no sistema de vocês, tá bom? Eu já corrigi algumas provas. Não corrigi todas, mas assim que der, eu lanço lá para vocês. Show? Ah, tá ok então. Só Valeu. falta essa para você Obrigado pela acabar? ajuda aí. Um abraço, turma. A gente se fala. Falou, tchau, tchau. Vamos lá, gente. Então, ó, deixa eu mostrar como é que eu coloquei aqui na minha calculadora, só para não ter confusão. Ali não é 1, que é a carga, 1 dividido por, eu vou abrir parênteses, tá? Tomem cuidado com isso, abram parênteses. 1,6 vezes 10, opa, errei alguma coisa aqui, vezes 10 elevado, vou abrir outro parênteses, menos 19. Olha como é que eu faço. Conseguem enxergar? Se eu não tremer muito. Porque se você colocar 1 dividido por 1,6 vezes sem o parênteses, o que ele vai entender? Que você fez 1 dividido por 1,6. E depois você multiplicou por 10 a 19. Então o valor que dão, perceba aqui, ó, isso daqui é uma quantidade de elétrons imensa, é muito elétron, é 10 elevado a 18. A gente não tem, a gente aprende lá quilo, mega, giga, tera, peta, hexa, só que a gente não tem ainda o prefixo para 10 elevado a 18. Então, um número maior do que o prefixo que a gente tem, tá? Então, são muitos elétrons que precisam sair para ficar com 1 coulomb. Beleza? Bom, gente, agora falando um pouquinho de campo elétrico, por que é importante a gente entender esses conceitos de campo elétrico, eletrização, porque a gente vai analisar componentes como capacitor, que eles funcionam com base nesse princípio, tá? Então, antes de passar ao estudo do campo elétrico e das forças que atuam sobre as cargas, vamos fazer uma analogia com o campo gravitacional. Toda massa, por exemplo, de um planeta, cria um campo gravitacional ao seu redor, fazendo com que outras massas sejam atraídas para ele. Todos os campos são atraídos para o centro da Terra. Da mesma forma, as cargas elétricas produzem um campo elétrico em torno de si, tá? De tal maneira que outras cargas elétricas que estejam nesse campo sofrerão repulsão, se ambas tiverem o mesmo sinal, ou de atração, se os sinais forem diferentes. Isso daqui que a gente já viu várias vezes, tá? Tais forças entre as cargas, no caso, têm natureza elétrica. E entre tais forças entre cargas, nesse caso, tem natureza elétrica. E entre as massas, natureza gravitacional. Então a gente está falando que ocorre essa atração, tá? Que a gente já conversou em outras disciplinas. Agora a gente vai começar a entender mais afinco como é que a gente utiliza disso na eletrônica. Assim como a massa imersa em um campo gravitacional estão sujeitas a uma força gravitacional, as cargas elétricas no interior de um campo elétrico também sofrem a atração de forças na natureza elétrica. No caso de duas massas
cada uma cria o próprio campo gravitacional. Portanto, quando próximas, ambas estão sob a atração de forças atrativas cuja intensidade são iguais e sentidos opostos. Analogamente, se tivéssemos dois corpos, A e B, dois corpos diferentes, tá? Carregados com uma carga elétrica de sinais diferentes, teremos B imerso a um campo elétrico gerado por A, sujeito a uma força atrativa F, tá? De direções horizontal em sentido para a esquerda, e carga A, a gente vai ver isso daqui na imagem, tá? Elétrica produzida por B. Está sujeita a uma força da mesma intensidade de F, a direção horizontal, mas em sentido para a direita. Experimentalmente verificam-se que cargas de polaridade diferentes se atraem, enquanto cargas de mesmo sinal se repelem. Então é isso daqui, ó. A gente tem cargas de sinais iguais, porém aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E a gente tem aqui uma carga positiva em uma dada intensidade. Aqui a gente tem 8 carguinhas positivas, se eu contei direito. E aqui a gente tem 9. Só que ela ocorre uma atração, uma força. A força com que elas se atraem são as mesmas. Então aqui a carguinha A, carguinha B. E aqui a gente tem a esfera A, a esfera B, e aqui a gente tem a carga delas, carga 1, carga 2 e a distância. Conforme a gente vai aproximando, essa carga, essa força vai ficando maior, tá? Então, conforme a gente vai afastando, ainda tem a atuação dessa força. Só que ainda tem a atração das duas, só que é bem menor, beleza? A intensidade da força elétrica de atração entre as cargas de sinais contrários ou de repulsão entre as cargas de mesmos sinais é dada pela expressão algébrica da lei de Coulomb, tá? Aí, ó, que beleza. Deixa eu tampar isso daqui por enquanto. O que a gente já viu? A gente já aprendeu a calcular as cargas. Carga é dado pela carga elementar vezes a quantidade de elétrons, por exemplo. E agora a gente está vendo essa equação da força. Tal força que faz com que uma esfera atraia a outra esfera, tá bom? E o que a gente está vendo aqui? Que essa força é calculada por um K. Esse Kzinho é uma constante proporcional ao meio. O que é isso, constante proporcional ao meio? Constante de proporcionalidade do meio. Essas esferas que estão aí, com cargas diferentes, elas vão ter uma atração diferente se elas estiverem em água, se elas estiverem no ar, se elas estiverem em óleo. Então, esse é o K, tá bom? O D é a distância, conforme a gente tinha visto. Distância geralmente medida em metros, tá? E o Q são as cargas. Perceba que a força é inversamente proporcional à distância, certo? Só que é o quadrado da distância. Então, a força é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Professor, e esse K, para fins de cálculo, como é que a gente utiliza ele? Esse K aqui, geralmente a gente utiliza no meio vácuo, tá? No vácuo. Então, geralmente essas cargas estão em vácuo para serem analisadas. Senão a conta não fica precisa. É difícil de calcular isso. Beleza? Então, gente, só para eu passar aqui. Depois a gente vai analisar a questão de campo elétrico e a questão dos processos de eletrização. Nessa aula, a gente fica por aqui. A gente já viu o critério de avaliação, tá?
já vimos o que vai ter nessa disciplina. Vocês acham interessante a gente fazer uma parte prática nessa disciplina? Eu acho que todo mundo concordou com isso, tá? Então, mais para frente eu passo a lista de materiais, aí vocês conversem entre vocês como é que vocês vão fazer isso. E o critério de avaliação fica referente para não ser uma prova, porque o conteúdo é muito grande, tá? A gente tem 120 horas. Se eu der 2 provas para vocês, ainda assim continua sendo um conteúdo muito grande para fazer em prova. Então, eu acho interessante a gente trabalhar essa disciplina fazendo a parte prática, que eu acho que enriquece muito mais, tá? Porque você sabe na prática onde que vão aqueles componentes, onde vão esses cálculos, como é que você faz esses cálculos. É bem melhor fazer isso na prática. Então, ficou acordado assim, projeto 1, projeto 2, a média dada pelos 2 projetos, tá? Nesses projetos, é claro que vocês não vão entregar só o projeto, vocês vão explicar como é que aquilo foi montado e eu vou avaliar o projeto. Talvez, se a gente não tiver em aula ainda, eu vejo na câmera se a solda ficou boa, se o desenho ficou bom e assim por diante, tá bom? Vocês que vão projetar de fato, vocês vão quebrar a cabeça para encaixar os componentes lá. Então, vocês vão ter que otimizar aquilo. Então, é uma disciplina bem interessante. Show de bola? Então, vimos essa parte aqui básica e a gente vai dar continuidade nisso daqui mais para frente e veremos nessa primeira parcela alguns componentes, essa primeira semana, tá bom? E nas próximas a gente começa a ver os equipamentos que a gente vai utilizar. Beleza, gente? Então, vou encerrar essa aula por aqui. Na próxima aula, a gente dá continuidade nesse assunto, tá bom? Então, alguma dúvida com relação a isso? Aí a gente faz uma continha só para entender melhor. Eu vou corrigir esse slide aqui, ó. Eu tenho uma pasta compartilhada para vocês. No final desse assunto, no final do assunto, tá? Eu posto lá para vocês, tá bom? Então, gente, bom descanso e um ótimo início de semana para vocês, tá? Então se cuidem, essa disciplina é muito legal e espero que a gente se divirta bastante trabalhando nela e que dê pra gente ter essa troca, tá bom? Então, bom descanso e até a próxima aula.